Aleluia. Muito bem. Graças ao Senhor, né? Estamos retomando as nossas reuniões depois de uma semana bastante agitada, intensa, né? Com a presença do Expolivro aqui no nosso meio e também com a conferência, logo na sequência, conferência que ocorreu em Brasília. No capítulo 17 de Mateus, né, cujo tema dessa mensagem, né, é Senhor, revela-me a tua glória. Não é isso? Projeta aí o slide, por gentileza, né? Então esse slide é o que dá tema, né? Essa mensagem dá tema para o volume. Basta dar ESC em cima do Rolerix. E daí o tema dessa mensagem é o tema do volume 4. Senhor, revela a mim a tua glória. Então essa é a semana 3, a penúltima semana do volume 4. Na semana que vem veremos a semana 4 e daí entraremos no novo volume do Alimento Diário, que inclusive já está aqui à disposição. Bom, no capítulo 17, nós temos um quadro do nosso Senhor Jesus, majestoso e glorioso. No capítulo 17, voltando aí para o Mateus, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Aqui nós vemos que dos 12 discípulos, o Senhor escolhe 3, indicando que o Senhor, no dia da sua vinda, ele então chamará apenas os que estiverem apercebidos. Enquanto no capítulo 16 nós temos a visão da edificação da igreja, no capítulo 17 nós temos a visão e o antegozo da vinda do Senhor Jesus. Nessa porção nós precisamos ganhar algumas lições, né? A proposta do irmão Miguel Mar, quando ministrou essa mensagem, que há importantes lições dentro dessa porção que servem de ajuda para nós. Quando a gente compara o capítulo 17 com Lucas 9, que descreve o mesmo episódio, nós ganhamos um pouco mais de luz acerca dessas lições que estão contidas aqui. Lucas capítulo 9, versículo 28 a 32, diz o seguinte: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Então vejam, irmãos, uma cena tão significativa, mas eles se depararam com um corpo extremamente cansado. O Senhor, ele foi transfigurado enquanto ele orava, indicando que o Senhor, e que é uma lição também para nós, que quando nós estamos orando, nós podemos experimentar esse nível de transcendência, né? Quantas vezes nos deparamos com situações delicadas na nossa vida e a oração nos leva a tomar uma decisão diferente, não é? A gente para orar e o Senhor sempre na oração nos traz luz para mudarmos de direção.
Segurem Lucas capítulo 9, nós vamos explorar esse cenário aqui. Vamos para Mateus. Mateus capítulo 1, versículo 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Essa era a decisão que José iria tomar, talvez na calada da noite. Iria deixar Maria. Aí olhem o versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Naquela precisa noite, o Senhor visitou José. E a decisão que ele outrora iria tomar, ele mudou. Versículo 21 em diante. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olhem só a atitude de José depois disso. 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Qual era a decisão dele antes do sonho? Deixar Maria. Mas depois que ele recebeu a visitação do Senhor, ele mudou de ideia. Então, todas as vezes, irmãos, isso é verdadeiro. Todas as vezes que a gente tiver que tomar uma decisão, nunca tome uma decisão quando estiver no calor da situação. Sempre dê uma oportunidade para o seu travesseiro. Amém? Toda vez que a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro, o Senhor tem oportunidade de falar conosco. Concorda ou não? Aqui, quando a gente volta para o capítulo 9 de Lucas, o Senhor estava orando. Enquanto ele orou, suas vestes resplandeceram de brancura. Veja o que a comunhão com Deus é capaz de fazer. Aqui, certamente, o Senhor, digamos assim, sob o ponto de vista da segunda vinda dele, ele queria mostrar para os discípulos que esse Jesus que veio realizar a redenção, ele tinha de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha de ser humilde, ele tinha que ser simples. Mas na sua segunda vinda não será assim. Ele será glorioso e majestoso. Enquanto o Senhor orava, indica também que quando o Senhor chamou os três, ele queria que os três também fizessem o quê? Também vigiassem com ele, né? Vigiassem com ele, mas eles estavam premidos de sono. Mas ao despertarem do sono, eles então puderam ver essa visão. Todas as vezes, irmãos, que nós estivermos premidos de sono, estivermos cansados, é incapaz de ver as coisas. Somos incapazes de ver as coisas. Mas quando nós despertamos, o Senhor tem oportunidade de falar conosco. Na versão King James atualizada, né, o versículo 32, vou pedir aí para o Mateus projetar para nós, Lucas 9:32, na versão King James atualizada, diz o seguinte. Lucas capítulo 9, versículo 32 na KJA. Leiam comigo. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente, mas despertaram de súbito e viram a fulgurante glória de Jesus e os dois homens que permaneciam
com ele. Despertados do sono. É o que eu gostaria de trabalhar aqui. Despertados do sono. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente, mas despertaram de súbito. Isso aqui mostra que, lá no capítulo 16 de Mateus, para o Senhor mostrar aquela visão, ele teve que lidar com os fermentos, teve de lidar com a curiosidade quando buscaram sinais, não é? Teve de lidar, tirá-los de Jerusalém e levá-los para Cesareia de Filipe. Mas aqui o que os impediam de ver essa visão de Cristo glorificado? O sono. Sono nas Escrituras significa morte, né? Os cristãos quando dormem, né? Eles está se referindo ao sono da morte. E também sono significa desânimo, né? Desatenção. Quando a gente lê em Romanos, né, tem um texto que diz assim: desperta, ó tu que dormes, né? Lembra desse texto? Então, Romanos, ou melhor, Efésios, capítulo 5, versículo 14. Abram aí em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Então, quem já viu aí na projeção, fica à vontade para ler. Então, 5,14 diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Senhor Jesus. Então esse texto de 5,14, juntando com Lucas capítulo 9, versículo 32, mostra que a gente precisa despertar desse sono da morte. O mundo tem cantado música de niná para nós dormirmos. Dormirmos e nos dispersarmos da visão da volta do Senhor. Muitos são os cristãos que consideram que o Senhor já veio. Sabia que existe uma corrente doutrinária que diz que o Senhor já veio e que tudo que o Senhor nos deu agora nessa terra é nosso? Certa vez um servo de Deus, tirando férias, né, num cruzeiro, se deparou com um casal de cristãos que viviam de viagem em viagem, né, comendo do bom e do melhor, indicando, né, e quando o irmão indagou, né, mas vocês não esperam a volta do Senhor, vocês ficam só viajando? Ele falou: não, o Senhor já voltou, nós estamos desfrutando do que Ele nos deu, do que Ele nos disponibilizou. Então esses de alguma forma criam, né, que o Senhor já tinha voltado. Mas e nós, que sabemos que o Senhor ainda não voltou, o que devemos fazer? Despertar do sono. O sono da preguiça, o sono do desânimo, o sono que vem através das dificuldades e gera uma sensação de: eu vou desistir, eu não aguento mais, não vale mais a pena. Tudo isso são sonos que nos impedem de ver. Essa é a tática do inimigo. Quando ele percebe que o Senhor quer dar a você uma visão, uma revelação, o inimigo vai fazer de tudo para você dormir, para você ficar letárgico, né? O que é letargia? Você quer acordar, mas é vencido pelo corpo, né? Você quer vir para a reunião, mas algo te diz: não, fica aí, curte mais um pouco, você merece. Você trabalhou a semana inteira, né? E aí esquecemos de Romanos capítulo 12. Segura Lucas 9 e vamos ver Romanos capítulo 12. O que diz lá Romanos capítulo 12? Versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para que serve o nosso corpo à luz do versículo 1? Para que serve o nosso corpo à luz do versículo 1? Exatamente. Para ser apresentado como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Mas normalmente, irmãos, o sacrifício, quando era apresentado lá no Antigo Testamento, ele não era morto? Não era morto. Mas aqui diz que o sacrifício é vivo. O Senhor não quer que você morra. O Senhor quer você vivo. A morte, ele já morreu por nós. Essa morte física, nossa, não tem valia nenhuma. Mas aqui está se referindo à questão de que esse sacrifício, ele é separado para Deus, ele é santo, ele é agradável. Certamente quando a gente vem às reuniões, nós não nos desapontamos, porque nós temos a oportunidade de receber luz do Senhor. Ó Senhor Jesus. Voltando ao capítulo 17 de Mateus. Então o Senhor convidou, toda vez que o Senhor convida, cada um de nós ele quer, de um lado, mostrar algo para nós, de outro lado ele quer contar com o nosso apoio. Vamos ler Mateus capítulo 26, versículo 38. Mateus capítulo 26, versículo 38, que diz: Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Versículo 40. Eu não vou ler esse versículo, peço ajuda para vocês. Leia o versículo 40, por gentileza. O senhor precisava só de quê? Quanto tempo? De 24 horas? Precisava só de 1 hora de apoio. 1 hora do nosso tempo. Contando com a nossa intercessão. Porque ele estava profundamente triste. E eles estavam profundamente dormindo. Senhor Jesus. E nós, irmãos, como estamos? Ainda também estamos premidos de sono? Ou estamos disponíveis para o Senhor poder nos mostrar o que Ele tem para fazer? Senhor Jesus. Que tal a gente orar um pouquinho? Vamos ficar de pé. Vamos orar um pouquinho. Senhor Jesus, vem nos despertar, Senhor. Ó, mantém nosso espírito, Senhor, vivo. Mantém nossa alma viva. Mantém nosso corpo vivo. Para o teu proveito. Para o teu propósito. Ó Senhor Jesus. Muitas situações vêm nos premir e fazer-nos dormir, Senhor. Mas hoje queremos despertar. Despertar para te ver. Seu despertar para vigiar contigo. Ainda que seja 1 hora. Ó Senhor Jesus. Podemos sentar. Então o Senhor quer nos despertar. Quem quer ser despertado, diga amém. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8 diz, vamos ler juntos? Quanto a mim, vamos lá? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Como é que nós demonstramos que amamos a vinda do Senhor, comparado ao quadro do capítulo 17 de Mateus? Como nós demonstramos que amamos a vinda do Senhor? Estando premidos de sono ou despertados? Despertados. Quanto mais despertados estamos, mais demonstramos que amamos a vinda do Senhor. Voltando para 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Qual é o tempo verbal
dos verbos completar, combater e guardar. Qual é o tempo verbal desses verbos aí? Combati, completei e guardei. Qual é o tempo desses verbos aqui? Passado, presente ou futuro? Passado. Por que para Paulo é passado? Porque a jornada dele foi longa, né? E já o Império Romano já tinha dado a sentença. Ele apelou para César, para ser julgado por César, em Roma. E o que César determinou? Que Paulo deveria ser morto, devia ser martirizado. Quando a sentença dele saiu, ele disse: estou já sendo oferecido por libação, versículo 6, e o tempo da minha partida é chegado. Só que aí ele diz: combati, completei e guardei. Ou seja, ao longo da vida dele, ele praticou esses três verbos. Ele combateu, ele completou e ele guardou. Agora, qual é o tempo verbal para nós desses verbos? Passado, presente ou futuro? Quem pode levantar aqui e dizer: irmãos, eu já combati, eu já completei e eu já guardei? Quem pode dizer? E agora eu só estou esperando a coroa chegar. Graças a Deus que eu tenho a Luciane, né? Minha coroa. Amém? Minha coroa. Mas não é essa coroa que eu estou me referindo, né? Então, quem pode dizer que já combateu, que já é passado? Combater, completar e guardar. Quem pode dizer? Ninguém pode dizer. Então, nós estamos no gerúndio, né? Combatendo, completando e guardando. Estamos praticando essa ação hoje. Então, saia do sono. Saia dessa distração e se volte para o Senhor. Voltando para Lucas capítulo 9, outra lição que a gente aprende aqui. O que Moisés e Elias estavam conversando com o Senhor Jesus naquela ocasião em que ele foi transfigurado? Qual era o assunto daquela conversa, daquele diálogo? Capítulo 9, versículo 30. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Veja, irmãos, Moisés e Elias, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, eles entendiam a importância da morte do Senhor. Por quê? Porque a morte do Senhor deflagraria a redenção daqueles que outrora morreram na esperança do Messias, aqueles que creram na sua morte naquele preciso momento, que eram contemporâneos do Senhor, e nós, os que viríamos a crer. Foi importante ou não essa morte do Senhor para nós? Porque foi a morte que determinou a nossa redenção. Amém? Então eles tinham noção da importância da morte do Senhor, de que aquela hora precisa estava chegando. O Senhor se acovardou? O Senhor se acovardou? Não. O Senhor não se acovardou. Eu acho que é nesse capítulo mesmo. Capítulo 9, versículo 51 de Lucas. Olhem só o que está escrito. Vamos ler juntos para a gente ganhar luz. 9:51. E aconteceu que ao completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Irmãos, se eu soubesse que eu vou morrer saindo aqui do local de reuniões, o que vocês acham que eu vou fazer? Eu vou sair do local de reuniões? Não vou sair do local de reuniões, não é? Mas aqui mostra que o Senhor, ele não amava mais a sua própria vida, porque ele manifestou no seu semblante a intrépida resolução
de ir para Jerusalém. E o que iria acontecer em Jerusalém? O Senhor iria morrer. A sua morte seria precedida de sofrimento e depois ele iria morrer. Morrer por quem? Por cada um de nós. Então ele não hesitou. Tem um hino que diz, né? Não hesitou, nem recuou. Indo onde estava eu, amou-me. Glória ao nome seu. Amém? Muito bem. Estou vendo que vocês estão bastante animados. Então vamos lá. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos falar um pouquinho sobre essa proposta, né? Essa meta do Senhor de ir para Jerusalém. Romanos capítulo 10, versículo 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. De um lado nós temos Moisés, que representa a lei. De outro lado nós temos Elias, que representa os profetas. Mas o fim da lei é Cristo. Por que o fim da lei é Cristo? Porque o Senhor, na verdade, Ele, quando voltando aqui para Lucas, ou melhor, para Mateus 17, o que Pedro falou quando viu Moisés e Elias? Versículo 4, 17:4. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. O que essa sentença aqui significa? Se ela fosse boa, se essa sentença fosse boa, o versículo 5 não existiria, né? Porque o versículo 5 diz assim: falava ele ainda como quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Notem, irmãos, enquanto ele ainda falava, o que isso quer dizer? Que o Senhor interrompeu Pedro. Digamos assim, entre aspas, né? Deus foi até um pouco mal educado, né? Porque quando alguém fala, o outro tem que se calar para ouvir, né? Mas era uma asneira tão grande que o Senhor tinha que interromper. Sabe, irmãos, às vezes o Senhor precisa nos interromper com as besteiras que a gente fala, com as bobagens que a gente fala, com as bobagens que a gente pensa. Senhor Jesus, quantas bênçãos eu e você já não perdemos por pensarmos o que não convém, acharmos alguma coisa. Senhor Jesus, mas graças a Deus que ele foi interrompido. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo. O fim de Moisés, que é a lei, é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Vamos ver outro fim. 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio, de professor, de tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então a função da lei predominou até certo momento. Quando Cristo veio, a lei perdeu o seu sentido. Outro texto que reforça esse, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Então veja, toda aquela, digamos assim, aquela afirmação que Pedro fez, igualando Jesus, a lei e os profetas, estava indo contra, o contrário do caminho que o Senhor estava pavimentando para nós, que era um caminho de liberdade. Irmão, já pensou? Eu sempre brinco com meu filho, né? Olha, se você estivesse debaixo da lei, você tinha que fazer a circuncisão, hein? Né? Nós tínhamos que, as irmãs não podiam fazer determinadas coisas com o cabelo, né? Tinha que permanecer com o cabelo aí pelo resto da vida, do jeito que está. Já pensou? Por isso que era importante, né, a função do véu naquela época, né?
Ninguém achou engraçado, né, agora, né? Por isso que era importante o véu naquela época, né? Senhor Jesus, tirando a brincadeira, deixando a brincadeira de lado, a lei, ela de certa forma, ela teve seu objetivo. Por quê? Porque todo velho homem precisa de lei. Já pensou no seu trabalho, no seu local de trabalho? Se você não tiver as regras lá, todo mundo vai fazer daquilo uma bagunça, né? Hoje, que lei nos governa? A lei do Espírito da vida. Toda vez que eu penso em fazer algo, eu vou diante do Senhor. Se eu devo fazer, me é lícito, convém, não é? E o Espírito ali nos dá paz ou nos dá intranquilidade para prosseguirmos ou recuarmos. Senhor Jesus. Vamos ler Lucas 9:33. Lucas 9:33 diz assim: Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhes Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Graças a Deus que Lucas já foi mais ousado, né, no registro dele. Ele estava dizendo o quê? Pedro não sabia o que estava dizendo. Por que Pedro foi movido a pensar dessa maneira? Lá no capítulo 16, Pedro também falou uma asneira, não foi? Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Aí o Senhor olhou para ele e disse o quê? O que ele disse para Pedro no Mateus capítulo 16? Arreda Satanás. Aqui, Pedro novamente se manifesta, iguala Jesus à lei e os profetas. Lucas diz, não sabendo, porém, o que dizia. Lucas aqui, ou melhor, Pedro aqui estava sendo egoísta. Ele queria eternizar aquele momento. Certamente, o Cristo glorioso e majestoso e a sua manifestação deve ter sido um cenário retumbante, né? Uma coisa assim, de outro mundo. E ele queria perpetuar aquilo. Mas perpetuar aquilo significa o quê? Cristo não ir para Jerusalém. Cristo não morrer. E Cristo não ressuscitar. Eles tinham ojeriza da morte e eram ignorantes em relação à ressurreição. Porque se o Senhor disse que iria morrer e ressuscitar, nós deveríamos estar alegres, não é? Ou seja, o Senhor não iria permanecer na morte. Mas ele não tinha clareza disso. Então ele queria preservar aquele momento. Eu me lembro que uma certa ocasião, eu estava preparando um material, né, fazendo uma compilação de um livro, e era de madrugada, e eu coloquei um hino, né, para ouvir. Mas me inundou o coração de um gozo, sabe? Que eu falava, eu não via a hora de fazer aquilo no dia seguinte e experimentar o mesmo gozo, de alegria, de uma sensação de paz que eu jamais senti na minha vida. E eu queria que aquilo se repetisse, sabe? E quando eu sentia que talvez aquilo não iria acontecer, mas me dava uma tristeza. Então eu mais ou menos compreendo o que Pedro estava sentindo aqui. Puxa, daqui a pouco o meu Senhor vai para Jerusalém, eu vou perder essa sensação, eu vou perder essa alegria. Oh, Senhor Jesus. Então aí manifesta o homem natural. Bom é estarmos aqui. Vou fazer uma tenda para Rosângela, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. Vou fazer uma tenda para o Elias, vou fazer uma tenda para o irmão Francelino e para o irmão Arcelino. Fazer tenda é ficar plantados. Nesse contexto aqui, é ficar no mesmo lugar. Por isso que o Senhor intervala, né, experiências como estas e experiências em que a gente tem que ir à rua pregar o Evangelho. Porque a nossa vida da igreja não termina aqui. Não é verdade? A gente precisa ter essa experiência de levar as pessoas à salvação. Continuamente. Continuamente. Senhor Jesus,
Então aqui nós precisamos sair do egoísmo, né? Embora a gente esteja falando de Pedro, mas também estamos falando de nós mesmos. Senhor Jesus. Vamos concluir com Salmos 24, versículos de 6 a 10. Que tal a gente ler de pé? Fique de pé. Vamos ler Salmos, versículo 24, versículos de 6 a 10. Vamos lá? De pé. Por gentileza. Diz assim: Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Podemos sentar. Que o nosso coração seja um coração de dizer: vem o Rei da Glória. Põe ordem neste mundo. Põe ordem na minha casa. Põe ordem na minha vida. Senhor Jesus, eu não quero cultivar o sono, nem tampouco conservar e preservar esses momentos de êxtases, né, que o Senhor por vezes nos proporciona experimentar. Pelo contrário, a gente quer experimentar esse Senhor que virá naquele dia. Mas para que ele venha, eu preciso acelerar a volta do Senhor. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Os irmãos completem essa mensagem. Ainda temos tempo de compartilhar um pouquinho. Amém.